Bom dia, mamãezinhas lindas do meu coração, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje a gente vai começar esse processo dessa semana de live, desse aquecimento para o projeto Mamãe que Se Cuida. Então, tirar algumas dúvidas dessas mamães quanto ao parto cesárea, quanto às atividades de parto cesárea, atividade física após, bom dia meu amor, após o parto cesárea. Então assim, eu entendo que a mãe, ela tem muito medo, saudade, ela tem muito medo de voltar a praticar atividade física. E pudera também, né, porque após um parto cesárea, a gente entende que são 7 camadas cortadas. Agora imagina, como é que ela vai voltar? Ela vai se sentir insegura. Por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo de machucar, ela tem medo de abrir, ela tem medo de tudo. Então eu quero dizer pra vocês, mamães, eu entendo vocês quando vocês falam que tem medo de voltar à atividade física. Eu entendo vocês, porque eu tinha esse medo também. E eu não sabia o que fazer. Porque nas primeiras semanas após o parto, o primeiro momento que a gente tem é o quê? Cuidar do bebê. Aí depois que a gente começa a ir para consulta médica, começa a colocar umas roupas aqui, outra ali, a gente percebe que o nosso corpo mudou. Que o nosso corpo é de outro jeito. Então a gente começa a olhar no espelho e não se reconhecer. E a gente quer procurar alguma coisa para fazer, para cuidar daquele corpo. Só que assim, no primeiro momento, é o que a gente pensa, mas não é o que a gente faz. Porque no primeiro momento a gente está ligada com a amamentação e com o cuidado do bebê. Isso é fato, o início é desse jeito. Mas a gente começa a perceber que quando a gente coloca aquela roupa, não dá, a gente está inchado, a gente fala sempre que a gente está inchado. Mas a gente tem muito tempo para comer, porque a gente precisa alimentar o bebê, então a gente precisa se alimentar bem. Então eu quero dizer para vocês, mamãe, que é nessa primeira fase que vocês têm que buscar ajuda. Não deixem para se cuidar depois de 6 meses. É nessa fase que vocês têm que se cuidar. E hoje, é esse medo que eu quero tirar de vocês. De vocês ter medo de praticar atividade física. Porque, como a gente fala, os médicos falam pra gente o quê? Você só pode fazer uma caminhada depois de 30 dias. Você só pode fazer uma academia depois de 45 dias a 60. E é o correto. Mas ativar a musculatura do abdômen, vocês podem fazer 24 horas após o parto. A gente não vai esperar dar 3 meses, 6 meses para poder recuperar esse corpo. Normalmente, esse corpo, depois de 6 a 8 semanas, é para voltar. E se não voltar, ficou uma disfunção ali. E precisa ser tratado. Mas Tabata, quando é que eu sei que vai ser uma disfunção? Quando seu corpo não volta ao que era antes. Então eu quero dizer pra vocês, mamãe, eu entendo o medo de vocês. Mas essa live é pra vocês tirarem esse medo de vocês. A gente precisa enfrentar os nossos medos. Eu confesso pra vocês que uma mãe que tem um bebezinho na UTI, ela fica naquela correria. E elas se recuperam rápido. Agora a gente, que o bebezinho não fica, a gente tem todo um receio de fazer qualquer coisa. E a gente que não consegue recuperar. Então eu quero dizer pra vocês que eu tava até comentando isso com uma paciente minha, que toda vez que a mãe, quando ela fica muito tempo em repouso, quietinha, ela sente dores em tudo. Então ela precisa se movimentar. Ela precisa querer se cuidar. E eu entendo o medo de vocês. Com medo de machucar, com medo de abrir a cicatriz. Mas a gente precisa primeiro fazer o quê? A gente precisa ir com calma. Saber os limites que o nosso corpo tem nesse processo todo. Mas uma respiração não vai prejudicar a sua cesárea. Uma contração do seu abdômen não vai prejudicar a sua cesárea.
Então, o que eu quero dizer pra vocês, a gente tem medo? Tem. Mas a gente precisa quebrar esse medo. E como é que a gente quebra esse medo? Com informações. E é isso que eu vou fazer pra vocês nessa live. Informações. E antes de tudo, eu quero que vocês comecem a bater um papo comigo, que vocês interagem comigo, porque eu tô aqui pra ajudar vocês. E não esquecendo, essa semana de aquecimento é um aquecimento para a imersão do projeto Mamãe que Se Cuida, que vai ser dia 20 de julho. E lá eu vou ensinar para vocês tudo. Lá vai ser um evento totalmente online, totalmente gratuito, para vocês saberem como recuperar essa barriga que você ficou após o parto de um parto cesárea. E não esquecendo, 5 minutos do tempo de vocês, porque mamãe não tem tempo. Mas se eu coloco o bebê junto nessa trajetória de recuperação, só com 5 minutos do tempinho dela, do dia dela, é muito mais importante. Eu não tô pedindo pra você deixar seu bebê e ir pra academia. Não. É você colocar o seu neném junto com o seu processo de recuperação, junto com a sua atividade física, que é o mais importante. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar o que a gente veio fazer. Medo de voltar a fazer atividade física. E hoje eu recebi essa mensagem. Bom dia, Tabata. Eu queria saber sobre isso mesmo, sobre a live. Eu tive bebê, vai fazer 2 meses, agora dia 13. E o meu médico liberou só caminhada. Se eu voltar a treinar, é para pegar leve? Mas eu não sei quais os exercícios da musculação que eu posso fazer. Fico com medo de fazer alguma coisa e tá errado. Então, é isso que eu vim mostrar para vocês. Que vocês precisam fazer atividade física, mas que vocês precisam conhecer o corpo de vocês e com calma. Mas, Tabata, qual tipo de exercício eu começo a fazer para poder recuperar meu corpo após o parto? E como que eu vou fazer isso, gente? Se simplesmente a gente só tá naquele negócio do processo de amamentação, naquela correria, o que eu tenho que fazer? E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Medo. Escolher. Medo de voltar a fazer e prejudicar. Mas primeiro eu quero dizer pra vocês, mamães do meu coração, a gente precisa entender que a gente precisa começar devagar. Ó, mãe, bom dia, tive bebê 19 dias, estou com o intestino preso e com medo de usar o banheiro e abrir a cesárea. Mas já caminho, faço tudo dentro de casa, no meu limite, fazendo os exercícios. Assim, o parto cesárea, tirando o nosso processo aqui que eu vou já começar a falar. O parto cesárea, quando a médica vai fazer, ele abre e ele mexe tudo ali, ó, pra tirar o bebê. E acaba mexendo na alça dos intestinos. Por isso que fica muito difícil da gente ir ao banheiro. Então, o que eu falo pra você, mamãe? Tome bastante água. Coma muita comida com caldo. Faça muito treino respiratório sempre em jejum, para melhorar o teu intestino e começar a liberar mais fácil. Ou peça para sua médica passar um remedinho para você. Eu confesso para você que as minhas mamães, elas tomam muito tamarim e resolve. Mas o que eu falo para você antes de tomar qualquer tipo de medicamento? Tomar bastante água, comer muita comida com caldo e praticar atividade física em jejum. Que tipo de atividade física é essa, Tabata? Respirou, soltou o ar e encolhe. Inspira, solta o ar e contrai. Barriga para dentro, na expiração. Para você fazer uma massagem no seu intestino e fazer com que seu intestino funcione de forma correta. Olha só, Érica. Diástase. Deixa a gente com medo. Bom, é isso que eu vou falar. Mas antes de falar sobre isso, eu enumerei várias coisas para falar com você. Então, assim, a gente tem medo de machucar uma cesárea, medo de abrir. Eu quero dizer para vocês, mamãe, é evidente que você não vai fazer nos 24 horas exercício de peso. Não tem como. Mas você pode começar a fazer treinos respiratórios. Treino de inspiração e contrair.
eu posso começar devagar. Então, nos primeiros 30 dias após o parto, você pode pegar seu bebê e dar uma caminhadinha no pátio, sempre inspirando, soltando o ar, contraindo a barriga, sempre contração ativa do abdômen de vocês. Não para ficar toda hora contraído, mas contração ativa, sempre intensificando essa respiração. Mamães, respiração e postura é o ponto-chave da recuperação do pós-parto, principalmente do parto cesárea. Essa mamãe, ela precisa de se movimentar, mas ela tem que se movimentar devagar. Olha só, ela na madrugada, oh meu Deus, saudade! Na madrugada, ela fica um intensivão e ninguém fala pra essa mãe, cuidado, vai devagar. Não. Então eu quero dizer pra vocês, mamãe, façam atividade física, caminhada nos primeiros 30 dias devagarzinho, caminhada, contraindo o abdômen, respirando, sempre sincronia da respiração com o seu bebê sem problema nenhum. Você pode fazer isso, mas tudo devagar. E sempre busquem orientações. Orientação quanto a profissional, orientação quanto ao médico, tudo. Pergunte do seu médico. Ou se você sentir um desconforto, manda mensagem pro seu médico. Diga, ó, senti um pouquinho de desconforto aqui porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vocês estão entendendo? Comecem devagarzinho. Todo treino, comece devagar e comece a sentir o seu corpo. O seu corpo é o ponto-chave de tudo. Então, quando você for fazer uma caminhadinha, você começa... eu senti um pouquinho de desconforto aqui. Então, regride um pouquinho, vai devagar. E sempre... olhe no relógio, faça pelo menos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Oh, meu Deus. 15, 20 minutos no máximo. Comece com a técnica dos 2 minutos. Vá fazer uma caminhadinha de leve. Comece a fazer uma dancinha com seu bebê 30 minutos. Ou 20 minutos. Eu sei que 30 minutos é muito, 20 minutos, 10 minutos. Mas faça alguma coisa, mulher. É importante vocês fazerem alguma coisa. Então eu quero dizer pra vocês, e comece devagar, no seu tempo. E uma coisa que eu preciso falar pra vocês, tenha paciência. Olha o que uma mamãe falou, vou aproveitar que tô em jejum e vou começar a fazer agora. Faça, pode fazer. Faça, e depois, conta no direct o que você achou, se melhorou o seu intestino. Bom dia, estou com 2 meses de cesárea, sinto queimação do lado da virilha que corre para as pernas e queimação. O médico liberou todos os exercícios. Falei para ele das queimação e ele disse que isso é normal. O que acontece, mãe? Quando ocorre a cesariana, a gente olha pelo corte fora. Então ali tá tudo bonito. Só que dentro foram 7 camadas. Então essas 7 camadas, elas estão começando o corpo... Como ter uma agressão naquela área, o corpo faz o quê? Ele começa a cuidar daquela área. Então ele começa a depositar muito colágeno naquela área. Só que o corpo ainda não entendeu que aquela área ele vai depositando desorganizado. Vocês estão entendendo? Então o corpo não entende se ele tem que colocar pouco ou muito colágeno. Então ele começa a depositar muito colágeno naquela área. E aquele colágeno vem um colágeno desorganizado. Um tecido desorganizado. Que são as famosas fibroses. E fica aderido àquela área, porque não movimenta. Então vem aderências por dentro. Então o que você está falando de queimação e irradiação, a gente chama de dores referidas. Dor irradiada. Porque é onde a cesárea está repuxando em alguma área do seu corpo. Por isso, mãe, que os exercícios são importantes. E por isso que o projeto Mamãe que se Cuida é isso. É para recuperar a mamãe após o parto, nas primeiras 12 semanas após o parto. Exercícios que vão ser específicos para você. Então o que acontece? Exercícios simples de 5 minutos que você vai ter que fazer com o seu bebê. Nunca sem o seu bebê. Não tô pedindo para você ir para uma academia. São exercícios simples para você fazer. Então o que acontece? São esses exercícios que vão destravar. E terapia manual para destravar por dentro. Porque a gente olha a cesárea tá muito linda ali naquele momento. E por dentro, como é que tá? Tá tudo destruído.
Por isso que a gente precisa ter muito mais cuidado e atenção com essa mãe de cesariana. Não é simples a gente achar que eu não preciso ter cuidado na cesárea. Precisa. Você precisa ter cuidado na sua cesárea. Por isso que muitas mamães falam assim, parto normal é muito mais rápido porque se recupera. Por isso a minha atenção para um parto cesáreo, porque eu sou mãe de cesariana e eu sei a dificuldade que você passou. Só que eu não tinha muita informação. E hoje eu tento passar o maior número de informações, porque eu sei que é difícil. Eu sei que a gente tem medo. Estou com uma bolsinha do lado da cesárea, apenas de um lado. Parece que me corto de maneira torta. Não. É a forma que você está levantando. Pode ser que você esteja levantando mais do lado da bolsinha e distendendo muito mais essa barriga. Então você precisa fazer o quê? Colocar uma compressão nessa área para desmanchar essa aderência, reorganizar, não desmanchar, reorganizar essa aderência e contrair a barriga e levantar do outro lado, levantar de forma correta, sempre contraindo a barriguinha. Cicatriz muito dura. Então, Érica, faz isso, você vai ver como vai melhorar. Cicatriz muito dura, tá vendo? Por que a cicatriz está dura? Por causa da aderência e da fibrose que tem ali dentro. Tiffany, contrai essa área para reorganizar esse tecido. É que nem como se fosse uma massinha endurecida. E quando a gente contrai, a gente reorganiza esse tecido. Então, quando você comprime essa área, você reorganiza. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um paninho do bebê na área da cicatriz. E você vai comprimir essa área. E você vai ficar lá com esse paninho. E você vai perceber que a sua cicatriz vai começar a ser modelada. E não esquecendo, Tiffany, comece a fazer caminhada, comece a fazer treinos respiratórios. Por quê? Porque essa cicatriz está aderida ali, então ela compromete até o nosso diafragma, nosso assoalho, o nosso abdômen. Então existem limitações naquela área toda do abdômen. E como é que você pode tratar isso? Com um treino de respiração adequado. Inspirou, soltou, ar, contrai. É isso que é importante. Voltando. Por que a gente precisa fazer exercício? Qual o tipo de benefício? Os exercícios para o pós-parto é importante. Benefício para fortalecer esse abdômen. Benefício. Por que fortalecer? Imagina, a gente está com o abdômen todo distendido naquela área. Como é que eu vou fortalecer se eu não pratico uma atividade física? Mas Tabata, eu preciso ir para uma academia para ficar malhando horror. Calma. Nos primeiros 30 dias você não precisa. Mas você pode ficar deitada com o seu bebê aqui. Segurando o seu bebê aqui, flexionando a perninha aqui, deitada, com a perninha flexionada. E você pode fazer uma inspiração. Soltou o ar e contrai. Nos primeiros dias após o parto. Ainda sinto desconforto com 3 centímetros de cirurgia ao lado direito. Tá vendo como é que é? É desconforto. Por isso que é importante você fazer atividade física. Por isso que é importante você se exercitar. Para tirar esse desconforto que está abaixo da barriga. Por isso que é importante você praticar até mesmo um treino respiratório. Para poder tirar essa aderência da cesárea. Aderência, fibrose. Por isso que é importante. Então, por que você precisa fazer esse fortalecimento? Simplesmente para recuperar a sua barriga após o parto. Você fazendo atividade física, exercícios de treino respiratório, você melhora a sua circulação. E você melhorando a sua circulação, você melhora até mesmo a parte da cicatriz. Imagina essa recuperação. Muito obrigada. A gente praticando atividade física, a gente praticando uma caminhada, a gente tem muito mais energia. Por que a gente tem mais energia? Porque a gente começa a entender que diminui essa fadiga do nosso corpo. São os benefícios que a gente tem se a gente praticar atividade física. A gente vai controlar o peso, que é o mais importante. Porque no nosso pós-parto a gente só quer o quê? A gente só quer comer. Não é verdade? Porque a gente precisa se alimentar. Então a gente precisa fazer atividade física para ter controle do nosso peso. E a gente fazendo atividade física, a gente melhora até mesmo o nosso humor.
Olha que importante. Então eu listei vários benefícios de você praticar atividade física. Mas atividades físicas corretas, atividades físicas necessárias. Nos primeiros 30 minutos, você tem que fazer essas atividades físicas de respiração e movimento de perna, bracinho, que você já faz com o seu bebê todo dia. Agora, por que é tão importante? Por causa disso. Pra gente recuperar o nosso corpo. Pra gente entender que esse processo é importante pra nossa recuperação. Mas olha só. Aonde eu vejo que as mamães erram muito. Por isso que o motivo dessa live, medo de voltar a fazer atividade física. Onde é que essas mamães erram? Elas erram muito, principalmente, quando elas querem voltar a fazer a caminhada. Elas querem correr 30 minutos e sempre distendendo o abdômen. Mamãe, quando vocês forem voltar para fazer uma caminhadinha, mesmo que for de 10 minutos, sempre lembram que vocês precisam contrair esse abdômen e não distender. Porque se você distende, você prejudica toda a sua postura. E você começa a sentir dores na costa, dores no assoalho pélvico. Por quê? Porque essa pressão está sendo sobrecarregada no assoalho. Então não adianta você correr com a barriga distendida. É nisso que eu falo sobre errar nos exercícios. Por isso que mãe tem medo. Porque elas têm medo de prejudicar. Prejudicar o quê? A diástase, dar um escape de xixi, abrir a cesárea. Por quê? Porque todo momento elas estão distendendo a barriga no exercício. E elas não podem distender. Elas têm que contrair. Vocês têm que contrair essa barriguinha. E caminhar. Mas comecem devagar. Vocês tendo uma orientação, mamãe, é muito mais fácil. Então, vocês precisam fazer tudo devagar. E não... eu vou correr 30 minutos. Aí vocês vão cansar, vocês vão compensar e não vai adiantar em nada. Vai prejudicar tudo. Então, comecem devagar. Façam um treino de 10 minutos. Mas sempre postura, contração de abdômen e respiração. Usem a respiração no trabalho da recuperação de vocês, que é importante. E qualquer coisa, manda mensagem para o médico de vocês, para o fisioterapeuta de vocês. Outra coisa que eu vejo a mamãe errando muito, escutando outras mães. Porque a mãe fulana começou a ir para academia, eu quero ir. Mamães, não se comparem. Cada mãe precisa da recuperação dela. Não tem como você achar que a sua recuperação é igual daquela fulana, que a sua recuperação é igual daquela blogueira. Não tem como. É totalmente diferente. A realidade, mamães, são outras. Por muitas vezes eu olhava no Instagram e eu via aquela mulher de 30 dias já puxando o peso. Calma, tudo no seu tempo. Não tem como você, 30 dias depois, após o parto, você ir para uma academia puxar peso. Lembra do que eu falei antes? A gente precisa devagar. A gente precisa, primeiro, conhecer o nosso corpo. Observar os sinais do nosso corpo. Então não adianta a gente ir para uma academia, malhar, pegar peso. Não adianta. A gente precisa entender que a gente precisa tomar cuidado com o peso, com os exercícios que a gente vai fazer. Então, se você não fizer esse controle de abdômen, respiração e sentir o seu corpo, não vai dar. Você vai prejudicar. Você vai prejudicar sua cesárea, você vai prejudicar sua recuperação, vai prejudicar tudo. E como uma mãe falou aqui, Tabata, eu tenho medo de fazer qualquer exercício e prejudicar minha diástase. Eu quero dizer para vocês, mamãe, não tenha medo de praticar exercício por causa da diástase. Por muito tempo, eu falava que a mãe não podia fazer abdominal, porque ela ia prejudicar a diástase dela. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ir em evidências científicas, embasamento científico,
E comecei a perceber que a maioria da reabilitação era com flexão de tronco. E por que eu tava proibindo as minhas mamães de fazer abdominal? Sendo que todo dia elas colocavam o bebê no berço, tiravam o bebê do berço. Colocava o bebê no berço, tirava o bebê do berço. Isso aqui é uma flexão de tronco. É a mesma coisa do que isso aqui. Vocês estão entendendo? Então, como é que eu vou proibir uma mãe de fazer flexão? Como é que eu vou proibir uma mãe de falar pra ela que ela não pode fazer isso? Não tem como. Eu não posso limitar exercício sendo que ela faz todos os dias. E diástase, mamães que estão aqui, vocês podem interagir agora, que eu vou responder todas as perguntas de vocês agora. Mas mamães, não tenham medo da diástase. O que vocês precisam entender é que qualquer exercício que vocês forem fazer, vocês precisam saber como é que está a competência do abdômen de vocês. Se vocês estão indo caminhar e a barriga, vocês não estão tendo controle da barriga, ela está distendendo, é sinal que você precisa respirar melhor e contrair e ter uma sincronia do abdômen e da respiração. Então começa devagar, 5 minutinhos, 10 minutos e sempre, ó, inspirou, contrai, sempre ativando o seu abdômen, musculatura do transverso. É o transverso que é a nossa cinta natural. Então você tendo esse trabalho de contração, você consegue recuperar essa barriguinha e ela não vai distender. Mas mamães, não tenham medo de prejudicar a diástase. Porque mamães, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Diástase, toda mãe do pós-parto vai ter. Evidente que tem mães que após 6 semanas, aquele reto abdominal, aquela musculatura do abdômen voltou a estar fortalecida. Não tem tanto a distância dessa musculatura do reto. Agora tem outras mamães que ainda tem uma abertura ali. Mas lembra de uma coisa, o músculo do reto abdominal, o músculo que está no meio da sua barriga, ele sempre foi aberto. Ele nunca vai fechar. Ele só fecha se for com exercício. Agora, existe uma linha no meio da barriga. E é nessa linha que a gente precisa fortalecer. E como é que eu fortaleço essa linha? Com exercício. Eu não consigo fortalecer essa linha alba, essa linha no meio da barriga, essa musculatura, esse core, só em casa, sem fazer nada de exercício. Porque até mesmo o exercício respiratório, de que são exercícios. Então você não vai conseguir recuperar sua barriguinha em casa, só distendendo a barriga, você vai prejudicar. Então, por isso que tem muitas mães que falam assim, eu comecei a fazer atividade física e eu comecei a sentir dores, eu prejudiquei, eu tive uma hérnia. Por quê? Porque você vai criar uma pressão muito grande nesse abdômen. E existem as hérnias. Por quê? Por causa da fraqueza desse abdômen. Então, o que eu quero falar para vocês? Que vocês precisam fortalecer esse abdômen. Vocês precisam recuperar a barriguinha após o parto. Principalmente mãe de parto cesárea. Elas não vão conseguir, a barriga, o corpo, ele não vai conseguir recuperar sozinho. Porque olha as mudanças que o corpo passou, gente. É muito. Ele passou 9 meses mudando o seu corpo. Distendendo barriga. Não tem como, não vai se recuperar sozinho. Recupera sozinho? Sim, recupera. Mas tem mães que ficam com disfunção. E a gente vai contar com a sorte que o meu corpo, o seu corpo vai se recuperar sozinho? A gente precisa recuperar. A gente precisa praticar atividade física. E a gente precisa tirar esse medo de praticar atividade física. Você só precisa entender que você precisa fazer o exercício contraindo o seu abdômen e sincronia de respiração. Toda vez que você... Eu sempre falo para minhas mamães, fazem de top. Vamos fazer exercício de top. E o espelho sempre. A partir do momento que você começou a fazer uma caminhadinha na esteira ali devagarzinho e você percebeu que a sua barriga começou a distender, contrai. Fica sempre nessa sincronia de observar. Contrai a barriga, respira. Agora, se você for lá, correr na esteira, fazer uma caminhada, distendendo a barriga, não vai ser legal.
Porque você vai sobrecarregar seu assoalho, você vai sobrecarregar o seu abdômen e você vai sentir dores no seu corpo todo. Então, para tirar esse medo de vocês, mamãe, vocês precisam contrair a barriguinha de vocês. Em qualquer exercício que vocês forem fazer. E não tem medo da diástase. Faça seu exercício contraindo a sua barriguinha sem medo. Eu tenho uma paciente minha que ela falou assim pra mim, Tabata, quando que eu posso fazer abdominal? Aí eu disse, você já faz abdominal desde os primeiros dias após o parto. Porque você pega o seu bebê e tira o seu bebê. Pega o seu bebê e tira o seu bebê. Então a gente não pode limitar exercício. A gente não pode limitar movimentos. A gente não vai sobrecarregar nosso corpo se a gente fizer exercícios adequados. Agora é o seguinte, se você faz um exercício distendendo a sua barriga, você vai prejudicar a sua cesárea. Você vai começar a sentir dores. Então lembra de uma coisa, mamãe, sempre contraindo a barriguinha. Sem medo de ser feliz nos exercícios. Vai melhorar seu humor. Vai recuperar seu corpo. Você vai diminuir a sua fadiga. Seu cansaço. Você vai se sentir melhor. Mas Tabata, como é que eu vou fazer exercício nas primeiras semanas? Amiga, tu vai estar deitada lá com o teu bebê amamentando. Respira. Fortalece esse abdômen. Tá sentada lá com o seu bebê amamentando. Respira, solta o ar e contrai. Isso já é um exercício. E pensa que exercício de 5 minutos não cansa? Cansa. E muito. Então, mamãe, não tem medo de fazer exercício. Comece a lembrar de tudo que eu falei pra vocês. Comece a escutar o corpo de vocês. Faça devagar. Tenha paciência com a sua recuperação. Não se compare. Cada corpo é único. Mas lembra, para você conseguir resultado, para você não se prejudicar, contrai a barriguinha, respira. Usa a respiração e seu abdômen em sincronia a favor de você. Mamães, o Senhor é tão bom que Ele deu praticamente um músculo que trabalha a nossa circunferência. E a gente tem a nossa cinta natural, mas a gente só precisa ativar ela. E como é que a gente ativa ela? Respirando. Respiração, ó, é sua. Então a mamãe que falou pra mim que tem medo por causa da diástase, não tenha medo. Você faz exercício todo dia com o bebê. A única coisa que você precisa é o quê? Respirar, contrair esse abdômen. Todo movimento que você for fazer, ativa o abdômen. Não deixa o abdômen distendido. Ativa o abdômen, contrai o abdômen. E sempre melhore sua postura. Use a sua respiração a seu favor. E não tenha medo de executar exercício. Pior é você parada. Pior é você sem fazer nada. Aí é pior. Porque você vai ver o tempo passar. Uma semana dura um mês dura um ano e acabou-se. Você nunca mais vai recuperar. Aí você vai achar que cesariana, o corpo, não tem como recuperar. Por causa que os outros falam muita coisa pra você e porque você não procurou ajuda. Então pode fazer exercício com agachamento, leg a fundo e sempre contraindo. O que acontece, Érica? Você pode fazer os exercícios, mas sempre que você for fazer, você precisa saber Vamos supor o agachamento. Você vai agachar, você olha para o espelho e você está agachando e a sua barriga está distendendo, é sinal que você precisa regredir. Então, esse exercício, no momento, não vai ser adequado porque você não está conseguindo ter controle do seu abdômen. Então, toda vez que você for executar um movimento e você perceber que a sua barriga está distendendo, volta, regride, vai um pouquinho menos. Contrai a barriguinha. Conseguiu fazer menos e contraindo a barriga executando esse exercício? Aí, continua. Agora, mamãe, escuta o que eu vou falar pra vocês. Toda vez que vocês forem fazer exercício
E toda vez que vocês executarem um exercício, vocês perceberem que vocês não estão tendo controle da barriga, é porque esse exercício ainda não é adequado para você, que seu corpo está dando sinais que não pode fazer esse exercício ainda. Mas aí você executou e você teve controle do seu abdômen, perfeito. Aí você vai pelas séries, pelo intensivão. Eu fiz 5 vezes, 10 vezes o meu abdômen conseguiu ter controle. Tudo bem? Eu vou fazer 3 séries. Na segunda série, eu percebi que o meu abdômen começou a distender. Você para e fica só com uma série. Lembra de uma coisa: menos é mais. Nem que você faça um pouquinho, mas pelo menos você tá fazendo. É aquele negócio. O estímulo, a intensidade que você vai fazer, se você tá fazendo certo ou errado, o seu abdômen é a base de tudo. Se você percebeu que ele tufou, é porque ele não é adequado esse exercício para você ainda. Mas que você pode estimular ele? Sim, pode. Faça um pouquinho ali e contrai. Um pouquinho ali e contrai. Lembra de uma coisa, vocês estão na madrugada com intensivão com o bebê. Barriga tá distendendo, barriga tá aí. Ninguém fala contrai barriga, contrai barriga. Não faz, não fala. Agora, quando você vai para uma academia ou você vai para uma caminhada, você começa a querer fazer atividade física, as pessoas falam: você não pode fazer nada. Então você pode ficar em casa comendo e engordando. Mamãe, atividade física, exercício. Exercício é importante para você. E eu não tô tirando a parte respiratória. A parte respiratória também é exercício. Você pegar o bebê aqui, ó, e fazer uma dancinha com ele, é exercício também. Respirando, contraindo a barriga, é exercício também. Pegar o bebê e agachar, é exercício também. Então, eu quero dizer pra vocês, mamães do meu coração, vocês precisam executar exercício sem medo, mas lembra da base do abdômen. Se vocês perceberem que o abdômen está distendendo, é porque vocês precisam voltar. Se você começou a sentir um desconforto, é porque você precisa voltar. Lembra disso. E agora, mamães do meu coração, muito obrigada por vocês participarem. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou trazer caso clínico para vocês. E caso clínico, vou ver se eu vou botar o meu caso clínico para vocês, para conversar um pouquinho com vocês. E obrigado pela participação de todos, por todos terem interagido. Muito obrigado. Teve uma mãe que mandou mensagem para mim no direct perguntando sobre como saber se a compressão da calcinha é adequada para cesárea. E assim, não tem como a gente saber a compressão. Por isso que eu indico sempre as calcinhas da Kinésio, porque elas fazem um teste lá e elas sabem a compressão adequada que uma barriguinha de uma mamãe de cesárea ou de um abdômen no parto normal pode ter. Então, a gente não sabe muito bem a compressão. Eu indico as calcinhas tanto da Plié quanto da Kinésio, mas a Plié eu tenho um pouquinho de receio. Então, sempre 2 números maiores do que o seu que você usava antes. Mas assim, compressão a gente não sabe dizer pra vocês qual a compressão adequada, porque eu não conheço as calcinhas que vocês vão adquirir. E elas não fazem teste, coisa que a Kinésio já faz. A Kinésio, ela faz um teste de compressão para saber se a compressão é adequada para aquele abdômen, para aquela mulher do pós-parto que ela pode ter naquele momento. Então, ela vem de várias evidências, ela vem de estudos, não é uma simples calcinha, por isso que eu indico muito a calcinha da Kinésio. Então, não tem como a gente saber a compressão das outras calcinhas, porque eu não sei como foi utilizada, como foi feita. E provavelmente elas não fizeram nenhum estudo porque não são próprias para o pós-parto. Por isso que a Kinésio, ela é própria para o pós-parto, porque elas vêm de estudo. Então, tomara que eu tenha explicado para essa mamãe aqui na live. E obrigado, meninas. Obrigado, Iana. Obrigado, Tiffany. É um prazer falar com vocês por aqui. Confesso que eu tenho um pouco de vergonha. Mas assim, a gente sabe o propósito que a gente veio. A gente precisa tirar a vergonha de lado e falar para essas mamães que elas precisam de orientação, de informação e de cuidado.
E espero estar ajudando vocês nesse processo todo de recuperação após o parto cesáreo, porque eu tive problema e eu não quero que vocês passem por isso. Quanto maior informação tiver para vocês, melhor. Então eu vou me despedindo daqui. Muito obrigado mesmo, mamães do meu coração. E até amanhã. E até daqui a pouco nos stories. Obrigada.